Pessoal, esse é o podcast, o OpinoCast, comandado aqui pela Edmar Oliveira e por essa figura que vos fala, Cláudio Pereira. Aprender sempre um pouco mais. E não poderia ser diferente, nosso primeiro convidado não poderia ser nada mais, nada menos do que Fabiano Lobo, nosso amigo pessoal, ex-prefeito de Santa Quitéria, ex-secretário da Botafogo, palestrante conceituado e um grande amigo. É um prazer, Fabiano, ter você na nossa casa, no nosso ambiente. Você pode baixar a patente e levar o salário, que fica melhor. Eu fico muito feliz aqui, né, Cláudio? Porque você sabe do carinho que eu tenho por você, pelo Edmar. Você sabe que a gente trilhou um caminho árduo, né? Foi difícil, mas são das dificuldades que a gente se forja. É na pancada e no fogo das situações difíceis que a gente se forja mais forte. E é isso. Acho que eu hoje posso dizer que eu conheço o Cláudio Pereira, conheço o Edmar, né? E eu tenho certeza que também vocês podem dizer que me conhecem um pouco. Lógico que a gente se transforma, a gente vai mudando, o tempo vai passando, os cabelos vão ficando brancos. É verdade. Mas a essência, ela é a mesma, né? O que a gente acredita, o que a gente luta, o que a gente espera da gente e dos outros, basicamente é a mesma coisa. A gente só modifica a forma de pensar, de sentir e de agir. Mas somos os mesmos, né? A idade vai passando e a gente fica com aquela saudade do passado, mas tendo a certeza que a gente aprendeu muito no decorrer da vida. Isso é que me faz entender que isso é um processo de evolução, um processo contínuo de aprendizado. E é isso, né? A vida é uma felicidade, a gente tem que ser feliz vivendo. E infelizmente tem muita gente muito triste com a vida, porque não aceita a vida, não aceita a velhice, não aceita as situações. E a gente tem que se acomodar, a gente tem que se perceber mudando. E esse é o processo. O processo de mudança é constante, contínua. E eu sou esse cara que gosta de mudança, esse cara que aceita, esse cara que entende e reconhece as situações, né? Vamos em frente. Então vamos bater um bolão. Fabiano, tu é pai de quem? Tu é filho de quem? Pronto, vamos começar com os tesouros, né? Os tesouros não herdados, mas os tesouros construídos. Eu sou pai da Sara Beretta. A Sara hoje está com 19 anos de idade, está fazendo direito na Unifor e me deixa muito orgulhoso, né? Porque ela é uma menina, além de ser muito competente, ela é desenrolada, mas ela é uma criatura doce, mansa, né? E eu fico muito feliz porque ela é esse ser humano fantástico. E as outras duas menores, né? Porque quando a Sara nasceu, a Vitória veio depois de um tempo, né? A Vitória tem 10 anos, aliás 11, quem tem 10 é a Valentina. A Vitória nasceu no dia 30 de janeiro, logo depois que eu assumi a prefeitura, tanto é que o nome dela foi Vitória por isso. Nós conseguimos a Vitória nas urnas e eu coloquei o nome da minha filha de Vitória. Vitória é fantástica, né? Vitória é muito madura para a idade que ela tem, muito responsável, já sabe o que quer na vida. Ela quer ser dermatologista, médica dermatologista, né? Estuda muito, tira excelentes notas, estuda no Aritsá e está nas salas especiais, nas turmas especiais, porque ela realmente já está batalhando desde criança. E eu sou pai também da Valentina, que é uma figura engraçadíssima, né? A Valentina tem uma aptidão para desenho, para artes. E essa semana eu fui buscar ela na escola e ela estava lá, estava tendo os jogos ali, e ela é muito boa em dama. Estava lá ganhando na dama, eu tive que esperar, ganhou e vai para a final já. Né? A Valentina é muito mais imperativa, né? É muito mais, tem uma classificação muito artística, ela gosta de coisas, inclusive manuais. E as minhas filhas são fantásticas, né? Eu sou muito feliz. E eu agora falando sobre os meus tesouros, que eu fui o tesouro do Luciano Lobo, né? Perfeito, era isso que eu ia perguntar, Fabiano. É. Eu queria conhecer o Fabiano. Quem é o Fabiano? Pronto, eu fui o tesouro do Luciano Lobo. Por que eu fui? Porque meu pai já não está entre nós, né? Aliás, ainda continuo sendo, porque eu acredito na vida eterna. Né? Só que meu pai transmutou a realidade dele, está no plano espiritual. E eu fui o primeiro sonho, né? Eu fiz o Luciano Lobo pai, a Eliane mãe, né? Eu sou o primogênito, depois veio o Jean, né? E depois o Luciano. Os meus irmãos que também não estão comigo, presencialmente, falando fisicamente, meus irmãos faleceram. E hoje eu tenho a minha mãe como a minha referência, né, de família inicial, né? Eu fui casado 19 anos com uma advogada, né? Eu tenho muito carinho, muito respeito, que é a Analice, né? Vivemos momentos muito bacanas, mas a vida ela vai se encarregando, né, de fazer os encaixes. E hoje cada um está no seu canto, né, e trilhando o caminho que sabe fazer, que compete, em busca da nossa felicidade. Então, eu sou esse cara normal, simples, né, gosto de conversar muito, gosto de entender muita coisa, e aí é isso mesmo. Né? E é com base nisso, Fabiano, nesse teu lastro, né? Que eu sei que o seu avô foi prefeito, 3 seu pai vezes. prefeito, você prefeito. Não, eu sou uma trilogia. Se você puder fazer uma reflexão, eu sou uma trilogia. Eu sou
neto de um prefeito, sou filho de um prefeito, fui prefeito. E também eu fui bisneto de prefeito, né? Só que é uma coisa muito mais lá atrás. Eu me lembro do meu avô, coisas muito curtas, né? A memória é muito curta. Eu tinha 3 anos quando ele faleceu. Por isso que eu falo trilogia. Mas eu descendo de uma família, de uma herança política há muito tempo. São mais de 180 anos na política do município de Santa Quitéria. Fui prefeito, meu avô foi 3 vezes, meu pai foi uma vez apenas, eu também. Tu acompanhou o teu avô como prefeito? Não. O teu pai? O meu pai eu acompanhei, mas assim, eu largo, porque meu pai não queria que nós entrássemos na política. Meu pai sempre disse que a política é um ambiente muito difícil, né? E ele não queria que fôssemos políticos. Mas política eu sempre tipifico que é vocação. Você não impõe alguém para ser político. Aliás, eu falo política eletiva, né? Porque todos nós somos políticos. A política da boa relação familiar, a política da boa vizinhança, a política dos negócios. Mas essa política eletiva, das escolhas, do voto, ninguém obriga ninguém a ser, né? Então meu pai não queria que eu fosse. Mas eu fui me desempenhando, fui observando, fui participando da vida dele de forma muito ativa e não deu outra, né? Meu pai me lança em 2012. Eu tinha quantos anos na época? Na época, eu estou com 50, hoje fazem 10 anos, 10, 12 anos, 11 anos mais ou menos. Eu tinha uns 40 anos, 42 anos praticamente, né? Então, assim, o meu pai, ele me lança nesse processo. Aliás, 42 anos, eu tinha uns 38, né? 42 foi quando eu deixei. 42 foi quando eu realmente deixei de ser prefeito. Mas meu pai me lança e logo me lançou na festividade da padroeira, o último leilão. E eu não conhecia ninguém, ele nunca tinha me ensinado nada, ele simplesmente, olha, vai, aperta na mão do povo, fala bem com todo mundo, abraça todo mundo, quem não quiser te abraçar, simplesmente sorri e vai em frente. E assim eu fiz. Logo depois meu pai adoeceu, ele teve uma hemorragia digestiva, e nesse processo dessa hemorragia digestiva, ele provoca vômito e aspira o próprio vômito, aí tem um pouco do sangue vai para o pulmão, ele tem uma sepsemia e passei mais de 30 dias entre a vida e a morte, e eu dentro de uma campanha, né? Então foi muito difícil. Logo, essa minha chegada na política como candidato a prefeito no município, que eu não conhecia direito, e nem conhecia as pessoas, um pai ausente por motivos de doença, então foi muito difícil para mim, algo que eu comecei a descobrir. Eu nem sabia que eu tinha tanta capacidade, tanta desenvoltura, porque foi algo muito rápido. Eu literalmente fui jogado no processo e fui descobrindo esse ser político, né? Embora eu já gostava das discussões. É fundamental você falar isso, porque daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre a cidade onde você foi prefeito. Sim. E lá tem a mina de Tataia. Exato. Já a gente chega lá. Com certeza. Baseado nisso, nesse seu histórico, muita mudança aconteceu no entendimento cultural das pessoas sobre o que é eleição. Uhum. E hoje nós temos uma dicotomia muito grande. Nós temos a questão do que é a esquerda, do que é a direita, o avanço da esquerda, o avanço da direita. Mas nós vivemos um momento, como diz Humberto Eco, onde a internet dá voz aos idiotas. Uhum. Então todo mundo replica. Karnal falou isso também. Inclusive Karnal replicava Humberto Eco quando falou agora há pouco, quando foram falar mal dele, do namorado dele, é isso? Uhum. Então é preciso conceituar, antes de eu te perguntar se a direita avançou no Ceará em detrimento da esquerda, eu quero abrir um parênteses aqui bem curto, para que quem está nos ouvindo e nos vendo possa ter um conceito mínimo de esquerda e direita, né? Esse assunto esquerda e direita nasceu lá na França, no século XVIII, na Revolução Francesa, quando Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, que era quem governava a França, decaíram. Você tinha os nobres, você tinha o plebe, né? E você tinha não pagando impostos, e você tinha a plebe, você tinha o pobre pagando muito imposto. Uhum. Arrancaram a cabeça do Luís XVI, de sua esposa, não é? E com base nisso, depois disso, teve as Assembleias Gerais na França. Das Assembleias Gerais, quem sentava do lado direito eram os gerondinos, né? E quem sentava do lado esquerdo eram os jacobinos. Gerundinos, dependendo de como esteja lendo, eram da direita e os jacobinos da esquerda. E os da esquerda defendiam que deveriam haver mudanças para que o pobre não pagasse mais imposto e que as classes sociais deveriam ser tratadas de forma igualitária. E os da direita queriam manter o sistema funcionando, cobrando impostos. Então, para que você que está nos escutando e nos vendo, quando a gente fala de esquerda e direita, não é o que você escuta na TV. Direita e esquerda tem a ver como você trata a questão social. Exato. Como a questão social vai ter esse valor, como ela vai ser valorada no seu voto, como ela vai ser valorada no seu contexto político e social. Então, quando a gente fala que a esquerda avançou e de que a direita avançou, que a gente tem esse plano de fundo de que direita e esquerda é um conceito que nasceu há séculos atrás, no século XVIII, onde dizia que a classe social, basicamente, né? Claro que existem várias óticas, vários filósofos, várias pessoas que conceituam, mas basicamente esquerda e direita diz respeito a como você trata a classe social.
O que é a classe social? Trabalhador. Trabalhador. O trabalhador deve ser explorado, deve pagar Isso. imposto. Por que, que o pobre paga mais tributo do que o rico? Por que, que o Brasil paga pouco imposto? Isso é uma discussão que vai levar um lastro para vários episódios, para vários momentos. Mas para que a gente possa perguntar para o Fabiano Lobo, por que, que a direita avançou e por que, que o PT entrou em detrimento, é preciso que as pessoas entendam que toda vida que se fala de direita e esquerda, estamos falando de como o governo trata a questão social. Aí como se pensa, como se age, né? Enfim. Você terminou? Só para concluir, é que para a esquerda, o Estado deve ser intervencionista, as pessoas devem ter direito à saúde, à educação, a tudo bancado pelo Estado. Né? Enquanto que os de direita acreditam que deve ter o mercado liberal, né? De que o Estado deve intervir minimamente possível e que cada um se vire e que cada um lucre de acordo com as suas condições. Se isso é certo ou errado, não cabe uma discussão do pobre mortal que nem eu, em menos de uma hora discorrer sobre isso. Mas, para que a gente conceitue e entenda quando se pergunta sobre esquerda e direita, a gente tem uma noção do que é que se trata. Interessante, Fabiano, que aqui no Brasil também criou a questão do centro, né? Uhum. Sim, Os bem políticos lembrado. do centro, o qual eles tendem a ter uma argumentação, uma votação, principalmente quando a gente fala da Câmara, dos deputados e do Senado Federal, muitas vezes eles vão muito às vezes vai com a direita e às vezes vão com a esquerda, por isso que eles são chamados de centro. Criou-se essa nomenclatura, vamos dizer assim, aqui no Brasil. Eu assim, Mas qual a sua opinião? Agora eu quero saber o que você pensa sobre a evolução. Eu vou só discordar quando você inicia o podcast, dizendo que o podcast é algo assim muito simplório Fast e food, né? fast food para gente preguiçosa. Pelo contrário. Então, recebemos aqui uma aula de história geral aí, né, que você acabou de fazer. E assim, Cláudio, eu vou tentar falar de maneira muito simples para as Sim. pessoas poderem entender. Esquerda e direita. Eu posso dizer que eu tenho um pensamento esquerdista, né? Porque o político de esquerda é aquele político que se envolve com as classes minoritárias, que se preocupa realmente com a exclusão. É aquele que olha para a pessoa e não olha como uma massa de manobra. Essa é a minha visão de esquerda. Lógico que tem muita gente que deturpa essa visão. Tem gente dentro da esquerda com sentimento que não é nem de direita nem de esquerda. É sentimento egoísta, é sentimento que não é apropriado para o coletivo. Quem é político tem que entender que esse homem, no caso, quando eu falo homem, eu quero que entenda homem e mulher, é aquele que tem vocação em servir, vocação em ser útil para a comunidade, vocação em fazer das suas ações benefícios para o coletivo. Então, independente de ser de direita ou de esquerda, essa pessoa ela deve, lógico, ter essa noção que ele é um membro social. E ele, por ser um membro social, deve lutar para diminuir as desigualdades. Quando eu falo que eu tenho um pensamento mais de esquerda, é porque, tipicamente, as pessoas de esquerda são pessoas que se envolvem mais com as classes menos assistidas. Ah, Fabiano, mas tem gente de direita decente que luta por aqueles que estão à margem do contexto da sociedade, são os marginais sociais, e eu quero que você entenda que marginal não é bandido, marginal é aquele que está à margem. Agora, o delinquente social aí é diferente. Né? Muitos de nós vivem à margem da sociedade, querendo se inserir na sociedade, mas a própria sociedade ela exclui. E eu estou falando da sociedade tanto de direita, tanto de esquerda. E aí o Edmar fala de o centro. Eu conversei essa semana com a minha filha, com a Sara, e estava conversando sobre política, perguntando com que ela tinha votado. E ela disse, pai, eu não gosto de extrema, pontos extremados. Era interessante se houvesse um político de centro, um político que nem fosse do lado de direita ou do lado de esquerda, mas alguém que mesclasse essas situações e pudesse trazer uma visão diferente. Porque se luta muito entre o bem e o mal, e a política não é espaço para se lutar entre o bem e o mal. Você vê hoje o André e o Leitão se degladiando, um ofendendo o outro, com piadinhas, com deboches. Não cabe a política, é uma ferramenta de construção social, não cabe para esse tipo de discussão. Aliás, não é nem discussão, não cabe para esse tipo de conflito. Né? Não cabe. Então, eu olho a esquerda de maneira mais sensível. As pessoas de direita, infelizmente, aqui no nosso país, elas utilizaram o palanque de forma muito hipócrita. Inclusive, trazendo a religião para colocar a religião como se fosse um parceiro político. E religião, a gente tem que ser bem enfático aqui, tem muita gente que diz que religião é algo que nos religa a Deus, e eu discordo completamente, porque nós não estamos desconectados de Deus, até porque Deus não é uma persona. Deus, para mim, é tudo que há, é tudo que existe. Nós não temos capacidade de distinguir o divino, mas pegar uma religião e botar debaixo do braço e dizer que essa religião, ela juntamente com a política, vai fazer com que os homens e mulheres possam ser salvos. Salvos de quem? Salvos deles mesmos? Porque a hipocrisia é muito grande. Né? Então, assim, eu tenho uma visão muito mais esquerdista, de olhar as pessoas e ver o que elas podem ser beneficiadas com a minha ação, com a minha fala,
com a minha força, com a capacidade financeira que eu tenho, enfim, com algo que eu possa servir. Porque as pessoas que entram na política, tem muita gente, a política está muito comercial. Pouca vocação, muito comércio, e aí quando eu digo muito comércio, eu tenho que afirmar que pouca gente capacitada para ser gestor, para ser ordenador de despesa. Homens que até têm vocação para a política, mas não sabem se são para o parlamento ou se são para o executivo, porque são coisas completamente diferentes. O político do executivo é completamente diferente do político do parlamento. Né? Então, assim, é importante fazer uma leitura de si. Qual a minha habilidade? Se realmente eu tenho vocação para servir, qual é o lado que eu vou escolher? O lado que mais me identifica. Mas quando eu falo de identificação, eu falo sobre a boa identificação. Não falo com as nossas mazelas morais, não, porque todos nós temos, eu tenho, você tem, todos nós temos. E aí, nesse espaço político, a gente tem que deixar as nossas mazelas morais e começar a respirar algo diferente, trabalhar uma proposta muito mais, não é coadjuvante, mas uma proposta central, onde eu realmente chamo a responsabilidade para mim e digo assim, eu posso fazer, eu quero realizar, eu tenho ideias, eu tenho capacidade, eu tenho desenvoltura, eu tenho facilidade de expressar os meus sentimentos, eu posso aglutinar pessoas, eu tenho capacidade de construir consensos. Então, se você percebe isso, se desempenhe no cenário político, né? Eu tento fazer a minha parte. Inclusive, né? Fabiano, se especulou, assim, entrando um pouco na questão da política, mais centralizada no sentido de Santa Quitéria, se especulou muito nesse decorrer desses anos, que você ia para o parlamento. Sim, sim. Né? E assim, você falaste sobre a questão do executivo, né, e do legislativo. A gente sabe que o executivo ele está mais ali para administrar os recursos públicos e executar as políticas públicas. Sim. E o parlamento ele está mais para fazer leis e fiscalizar o executivo. Sim. Basicamente isso. Mas não acontece isso, sabe, Edmar? Só te cortando aqui, nós vivemos num disfarçado contexto parlamentarista. O que eu digo disfarçado? Ah, não, quem gere é aquele que está com a caneta. Não é, filho. Aquele que está com a caneta vai ter que se submeter ao que o parlamento disser, porque se não for aprovado uma proposta, eu vou dar aqui um exemplo muito grosseiro. Inclusive, só um parênteses, sabe? Pronto. Agora, o terceiro poder meio que entrou na política, que é o STF. Sim. Depois a gente fala um pouco A mais disso, justiça, pode no caso, continuar. né? Isso. Que é um processo como regulador, mas ele não está nem regulando, está realmente impondo, né? E isso é preocupante. Mas não é ruim, não. É preocupante, mas não é ruim. Então, assim, quando você vê que o parlamento, você tem que ter a Câmara, né, do seu lado para que você possa exercer as suas iniciativas, você acaba se submetendo. Você acaba se submetendo, e eu vou falar aqui, alguns aqui vão até achar que eu estou fazendo aí uma crítica, mas não é crítica, eu estou fazendo uma observação. Você que está sentado na cadeira como prefeito, como governador, enfim, você acaba tendo que fazer vistas grossas ou ter que estar do lado de alguém que você não concorda, porque esse alguém que você faz vistas grossas e que não concorda com a sua política está sentado na cadeira ali como parlamentar. E você precisa do voto dele, você precisa da aprovação dele, porque você não consegue, sem ele, exercer nada, executar nada. Você é o executor, mas para executar o parlamento tem que autorizar. Isso não é um disfarce. É um disfarce. Isso responderia à questão da preocupação, o porquê da aglutinação de gente apoiando o André Fernandes contra o Evandro Leitão? Sim. Haja visto ao humano ser governador do PT? Sim. Só tem duas capitais, Sim. só tem duas capitais agora que vai ter no segundo turno, briga direta entre o PT e o PL, é Cuiabá e Fortaleza. Olha aí. Então você tem 11 prefeitos que foram eleitos no primeiro turno, nenhum do PT, 2 do PL. Então o grande questionamento é, o que é que mudou na cabeça do eleitor? Outra coisa, o eleitor se importa com essa ideologia? O eleitor se importa com favores? Não. Infelizmente, o nosso país é um país que a grande maioria do brasileiro é analfabeto político. Analfabeto mesmo, a gente sabe. Né? Infelizmente, a juventude pouco se envolve. E eu falo se envolve, não é para dançar as músicas do candidato, não. Porque isso ele se envolve. Não é para fazer oba-oba nos comícios. Isso ela se envolve. Mas a discussão do envolvimento, eu quero que o jovem se envolva e analise realmente a conduta do candidato. Não só se ele é de direita, se é de esquerda. Porque eu vou te dar um exemplo. O Camilo Santana. O Camilo Santana é do PT. Mas o Camilo Santana, você já observou, o Camilo Santana não usa nem o vermelho. Sim. Ele faz uma política, sabe, na minha visão, uma política muito correta. Ele não abraça aqueles que são extremistas do seu partido. Ele simplesmente constrói consensos dentro do partido. Porque o PT, existe também alas dissidentes, que não se juntam. E quando eu falo PT, eu também falo do PL, eu falo de outros partidos, tem gente que não concorda. Né?
Mas o Camilo Santana ele tem sido um grande articulador, um grande construtor de consenso. E aí a gente olha para o Camilo e nem vê basicamente ele no PT. Vê o quê? Vê um político centrado, organizado, determinado, que tem um planejamento estratégico de ação e executa de forma brilhante, porque ele tem um tirocínio muito grande. E aí eu quero também trazer, puxando a sardinha, vai falar do Domingos Aguiar Filho, que hoje eu faço parte do PSD. O Domingos, que é uma grande liderança hoje no Estado. A Gabriela faz hoje chapa com o Evandro Leitão. Né? E eu sei que o Domingos ele tem contribuído muito, inclusive, para a alavancada da candidatura aí do Leitão, né? Então, assim, eu estou querendo, não sei se eu estou conseguindo passar aqui para vocês, eu estou querendo que as pessoas comecem a analisar os políticos não pelas tipificações, se é de esquerda, se é de direita, mas pelas suas capacidades, pelas suas desenvolturas. Como gestores, como seres humanos que se sensibilizam, sabe? Até porque quem é de PT hoje pode ser do PL amanhã. Pode ser do PL amanhã. Agora você vê... A Sofia, que ela fala a questão do centro, eu vejo muito o Camilo centrado no centro. Sim. É um cara que dialoga bem com a direita e com a esquerda. Sim, não é aquela coisa, tu é inimigo meu, eu não posso sentar contigo para discutir propostas. Você não é... A gente tem que parar com essa coisa de inimigo, sabe? Nós temos pensamentos divergentes a respeito de um ponto. Mas sobre esse ponto nós podemos sentar e construir um consenso. Eu quero ir para o A. Não, eu quero ir para o C. Não, vamos fazer disso. Nós temos uma responsabilidade social. Nós não vamos para o A e nem vamos para o C. Nós vamos para o B. Eu não quero ir para o B e também tu não quer. Mas pelo cargo, pela responsabilidade social que nós temos, nós deveremos ir para o B. Mas me diz uma coisa. Você acha que os Ferreira Gomes vão conseguir emprego na padaria? Depois dessa... Sobral. Não, Sobral eles perderam lá em Sobral. Perderam em tudo, né? Assim, eu quero fazer uma crítica. As Ferreira Gomes, eles tinham uma hegemonia no Ceará. Hoje a gente observa que o poder, vamos dizer assim, deles está muito reduzido aqui no estado. Fabiano, você concorda? E a questão nacional, eles tinham muito aqui no Ceará, né? Nacional nem tanto, mas no Ceará tinha muito. E hoje eu vejo que eles perderam muita força política. E pegando aqui o gancho da Dimar, pergunta, o povo liga para isso? Não, o povo não liga para isso. Pois é. Você sabe o que é que o povo liga? E aí eu quero relembrar meu pai. Meu pai era um homem muito perspicaz, mas ele tinha uma língua muito solta. Era o perfil dele, né? Sim. Um homem muito inteligente, mas que não controlava a língua e muitas vezes ele era mal interpretado pelos excessos da fala dele. O Ciro Gomes, na minha opinião, é uma das mentes mais brilhantes que hoje nós temos na política. Muito italiano. Um dos homens brilhantes. E eu estava analisando uma discussão num dos podcasts da vida, falando sobre psicologia e falando sobre comportamento de pessoas inteligentes. Sabe, Cláudio? E assim, muitas vezes os inteligentes, eles andam de uma forma tão acelerada, eles pensam tanto na frente, que enche o saco e tiram eles do equilíbrio emocional, discussões pueris, discussões medíocres, tá entendendo? Por isso, muitas vezes, eu não estou aqui dando cabimento para o Ciro, ser assim, até grosseiro não, mas eu até entendo um pouco ele, porque ele é muito inteligente, e quando tem discussões muito ruins, ele perde a paciência. Agora, que ele tem que se controlar, porque ele está no mar, ele, um homem inteligente, está no mar de pessoas que não têm a inteligência, a capacidade de discernir com rapidez tudo aquilo que ele hoje ele faz. Eu tenho uma lembrança do Ciro. Eu estava na Unifor, estava me formando, eu sou formado em turismo, né? Eu estava num congresso sobre economia e estava lá o Ciro e vários membros, né, da economia, inclusive doutores em economia. O Ciro foi o último a falar, que foi o que ele fez. Eu achei isso brilhante. Ele estava escutando, escutou todos. E analisou tudo que todos falaram. Ele tem um poder de síntese. Ele conseguiu reunir aquelas ideias, aquelas mensagens e fez uma fala para que todo mundo pudesse entender. Doutor honoris causas, tinha um doutor de honoris causa lá, que não conseguiu passar o que o Ciro escutou ele e transmitiu numa linguagem mais fácil. Não, o Ciro muito inteligente. Mas, irmão, eu quero dizer uma coisa a você, o povo não está nem aí para isso. Infelizmente. O povo está analisando a fala, se é uma fala arrogante, se é uma fala grosseira, se é uma fala excludente, enfim, o povo não está analisando para isso. Por isso, se você vê hoje, Admar, a política, aliás, aquelas campanhas hoje em Fortaleza. Como é o nome daquele óculos do Sarto? A Juliette, música depreciativa, é o funk, enfim. Cara, pouca proposta e muita palhaçada. Pouca proposta, muita palhaçada. Mas por que, Cláudio? Porque os próprios marqueteiros analisaram o perfil hoje do eleitor. O eleitor não está querendo discutir proposta. O eleitor está querendo ver um teatro. Está querendo ver o que é um show. Não tem showmício, porque o showmício faz muito tempo atrás. Mas o povo está querendo ver um político um caricatura. Caricato, certo? Tem um próprio Sarto.
O Sarto, ele fez uma administração de Fortaleza muito boa, só que ele se afastou das discussões comunitárias. Isso é um grande pecado que eu cometi. Você sabe, nós fizemos uma administração em Santa Quitéria que foi muito boa, com muita dificuldade, porque o município encravado no meio do semiárido tem tanta dificuldade, recursos que não chegam, a extensão territorial, mas nós fizemos acontecer. Aí aconteceu muita coisa, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas hoje, o que é que o eleitor não quer essa discussão, não, essa discussão de proposta, de propositura, não. O eleitor quer a cadeirada da Atena. Aliás, o Marçal na Atena. O Marçal falando da vida privada dos candidatos. Enfim, é esse tipo de discussão. É Rota 22, é 190 que o povo está querendo ver na política. E isso me deixa muito, mas muito triste. Porque os homens vocacionados, os homens e mulheres vocacionados para a vida pública, que querem servir, que são capacitados, eles são olhados assim, na terceira, quarta, último plano. Você está entendendo? Porque eles não são baixos. Eles têm ideias, eles têm vocação para servir, mas não conseguem se desempenhar, porque essa turma aí não está conseguindo deixar espaço. Porque o povo quer. Evandro Leitão ou André Figueiredo? Eu vou no... André Figueiredo? Não, eu vou... Vai cortar isso aí, né? Eu fui... Não, pode deixar. Então, André. Eu sou Leitão, eu ia falar André. E embora que o Roberto, eu fui secretário do Roberto, o Roberto hoje está apoiando a candidatura do André. Mas hoje o meu perfil, como eu disse, é um perfil de esquerda. E também o meu líder político. Domingos, a filha dele faz parte hoje da chapa. Não é só por isso, é porque o meu perfil político é de esquerda. Né? Então eu torço pelo Leitão, né? Torço muito que ele venha vencer a eleição, porque o André, eu não tenho nada contra a pessoa dele, nem conheço, a gente pode ficar contra ou a favor de quem a gente conhece, não. Mas para ser prefeito da cidade de Fortaleza tem que ter um pouco de maturidade. Eu acho que com 26 anos, é que tem? Em 6 anos é difícil. Eu acho que com 26 anos você está muito arrojo. Eu, quando entrei na política, quando eu era muito novo, eu queria discutir, queria bater boca. Não é isso. Não, a política não é um ambiente que a gente tem que ter calma, tranquilidade e tem que ter maturidade para discutir com pessoas que, inclusive, nem querem discutir contigo, querem só brigar. Mas aí tu tem que trazer para a discussão e aí tem que ter habilidade para não brigar e discutir com essas pessoas e tirar o melhor delas. Porque nem todo mundo é igual. Você sabe disso, Cláudio? Às vezes todo mundo quer ir pro lado A, mas tem uns que não, eu vou de joelho, eu vou me arrastando. Não, vamos correr, uns querem correr, uns querem parar. Enfim, todos querem ir pro A, mas como é que nós vamos para o A? De forma homogênea não existe. Então a gente tem que discutir, a gente tem que sentar com quem quer sentar, a gente tem que se ajoelhar com quem quer se ajoelhar. E a gente tem que entender tudo isso. Se não for, fica que nem o próprio Ciro, muito inteligente, mas não quer. Fora da política, fora do contexto. E aí os Ferreira Gomes, no meu caso, eu vejo, eles foram transformadores, né? Foram peças transformadoras do Estado do Ceará, isso é de fato. O próprio Ciro, que foi o percussor do processo, mas o Cid foi um grande gestor, né? Cid, o próprio Ivo em Sobral, mas tudo é cíclico. Passou. Esse tipo de política, se eu não acompanho, se a política não me transforma com o tempo, eu vou ficar obsoleto. E por estar obsoleto, eu não vou ter os espaços que eu tinha no passado. É isso. Eles ajudaram muito a desenvolver o Estado do Ceará, mas não acompanharam essa política, né? E eu não sei se eles estão certos ou eu que estou errado. Está falando isso. Porque depende do ponto de vista, depende do ponto de vista, né? Mas eu sempre falo, discussão medíocre não é para política. Discussão medíocre é para um bar quando você está de pileque, é quando você está num ambiente que não está falando coisas importantes e sérias, você está falando amenidades, futilidades, aí cabe a discussão medíocre. Mas para a política, ferramenta de construção de uma sociedade, não pode ter discussão medíocre. Eu acredito sinceramente que o André Fernandes vai ganhar. Eu acho que vai ganhar para o Estado de Fortaleza, porque, sinceramente, assim, o André Fernandes, no meu ponto de vista inicial, eu pensei que ele ia competir, ia ficar em quarto, por ali, inclusive atrás do capitão Wagner. Mas ele demonstrou nesse primeiro turno que conseguiu muitos votos. Então, assim, eu acho que nesse segundo turno ele vai levar. E a cada dia que passa eu vejo o André mais preparado. Me parece que ele está estudando, ele está se preparando, e eu vejo o André mais preparado. Eu acompanho o André desde quando ele era youtuber, né? Uhum. E entrou na política, é um cara combativo lá no Congresso Nacional, sempre tem o seu posicionamento de direita, né? Ele é um cara que tem uma ideologia do Bolsonaro, né? Cresceu muito com o Bolsonaro, né? Boa parte dos eleitores do André é relacionado ao Bolsonaro. Então, assim, eu acho que em Fortaleza vai mudar. O André Fernandes vai ganhar. E, inclusive, é interessante, inclusive, porque o capitão Wagner, a gente observou nos debates né, do primeiro turno que pegava muito pesado com o André Fernandes. E mas o André também pegou pesado. Sim, os dois, né?
E hoje o capitão tá apoiando o André. Então, assim, eu acredito que se o André montar uma equipe boa para administrar a prefeitura de Fortaleza, pode ser que dê certo. Eu já vejo que o André não é fruto de competência, é fruto de uma conjuntura. Né? Se ele é competente ou não, não dá para saber porque ele não foi prefeito ainda. Numa linguagem bem simples, ele é fruto de uma conjectura, porque o eleitor muda de acordo com as emoções do vento. Né? Hoje o eleitor quer uma coisa, amanhã ele quer outra, sem entender ou sem identificar por quê. Não dá para saber se o André se ele vai ser um bom prefeito. Né? O que a gente sabe é que tem Roberto Cláudio apoiando, que tem... Quem mais está apoiando? O Wagner está O apoiando. Wagner está apoiando. E com base nisso, eu acredito que é mais fruto da conjuntura e do apoio do que mesmo do próprio esforço dele. Mas acredito que, curiosamente, se você pegar das 43 cadeiras de vereador de Fortaleza, 3 vereadores mais votados de Fortaleza, 2 são do PL. Só o Gabriel, que é do Sim. PSOL, né? Sim. Salvo engano, é do PSOL. A Priscila, não é isso? Tem a esposa Mas, do Carmelo, mas, né? Cláudio, E a do eu tenho- Carmelo é do PL. eu Aí tenho- a dúvida é, isso é fruto de uma evolução do pensamento, ou de Não. uma involução do pensamento do eleitor, ou é fruto único e exclusivamente da conjuntura política? Meu irmão, eu vou aqui ser enfático. De uma forma que seja de Eu vou platônico. ser enfático aqui. Né? Eu vou ser enfático. Algumas pessoas, eu tenho amigos que são... Eu não vou entrar na discussão de direita e de esquerda. Eu vou entrar na discussão de ser humano. Né? Eu, analisando o Bolsonaro, eu sempre vi um cara despreparado para estar na posição que ele estava como presidente. Não representava o país. E sobre a discussão da pandemia, da Covid-19, ele não foi só inábil. Ele foi... vai ser pesado que eu vou dizer aqui. Ele foi cruel. Sobre a questão das vacinas, ele querendo empurrar cloroquina e desdenhando o sofrimento de muita gente. Eu não sou governo, entre outras coisas. Então, para você ser presidente de uma nação, você tem que começar a olhar aqueles que, inclusive, nem querem que você esteja lá, mas olhar essas pessoas, como eu posso, na forma de agir, de trabalhar, como é que eu posso conquistar aquelas pessoas. Porque eu não sou o político eleito só daqueles que votaram em mim também, não. Eu sou o político eleito de todos. Porque a campanha, porque aí ele parece que estava em campanha eterna. Quando ele sentava com alguém que pensava diferente, ele simplesmente excluía e tratava mal, desrespeitando. O perfil do André é esse aí. O perfil do André é esse mesmo. Então como é que ele vai sentar na cadeira da prefeitura de Fortaleza e excluir as classes que não votaram nele, mas que precisam da ação dele, porque ele vai estar com a caneta na mão. Quer dizer que ele vai governar só para aqueles que votaram nele? E vai fazer com que as pessoas que não votaram nele se ajoelhem, se submetam aos seus caprichos? Por isso que a juventude, muitas vezes... Mas o Roberto Cláudio, em tese, não é assim, não apoiava o André, né? Não, mas aí é o que eu digo. Aí é que eu digo. Mas Eu fui, olha, aí é por Aí isso a pergunta é, ele tá apoiando o André, ou ele vai apoiar qualquer um que for contra o qualquer um que for contra o Esse é o Evandro, ponto. qualquer um que for contra, Esse é o ponto. qualquer um que fosse o Evandro, ou Cláudio e Edneu, Edmar, tirei esse Edneu. Edmar, eu fui, quando o Cid não deixou que eu participasse da eleição em Santa Quitéria, Ali eu achei quando ele me tirou a oportunidade de disputar, eu poderia escolher o lado A ou o lado B, que estava entre o Braga e o Tomás. Sabe o que foi que eu fiz? Eu não escolhi nenhum dos lados. E todo mundo disse que eu errei na política. Eu errei para esse tipo de política, que hoje está sendo feita em Fortaleza também, Sim. que foi feita em Santa Quitéria, e eu acredito que é a política hoje nacional. Poxa, como é que eu estava falando mal do Braga, e o Braga puxa o meu tapete, e eu ia me abraçar com o Braga e dizer que o Braga era lindo, maravilhoso, como o próprio capitão Wagner está abraçado com o André Fernandes. Poxa, o André, está aqui o nosso plano de governo, André. Ele estava ofendendo o André, como o André também estava ofendendo a ele. E aí depois que as coisas passaram, como um não teve espaço, porque o outro preencheu, aí ele vai se submeter e vai agora bater pau. Meu irmão, sabe qual é o papel de um cara se fosse sério? Era assim, meu irmão, eu não ganhei o espaço para concorrer ao segundo turno, vou ficar na minha porque eu não acredito em você e não acredito em você. Simples assim. Mas sabe o que é o problema? Tem medo de perder as oportunidades financeiras, oportunidades de Estado. Eu, na época lá, eu poderia ter abraçado a candidatura do Braga. Poderia ter abraçado a candidatura do Tomás. Só terminando aqui, podia ter abraçado, só que foi que me viu. Pô, eu ia abraçar a candidatura do Braga, naquela época, o Braga do lado dos caras que me traíram. E eu ia abraçar a candidatura do Tomás, um cara que sempre fez uma política contra a política que eu faço. Era como água e óleo. Como é que eu, depois disso tudo, ia ter que me submeter e bater palma para quem eu não acredito? Então tem gente batendo palma para quem não acredita.
Então, por isso que eu não acredito nessa proposta, sabe, do André. Ah, Fabiano, mas teve gente que está lá agora do lado do Leitão. Mas eu te digo uma coisa. As pessoas hoje que estão do lado do Leitão tinham uma identidade. O cara do pessoal é uma identidade totalmente. Né? Quem é que está do lado do Leitão hoje? Fora o menino do pessoal que foi candidato? Eu não sei, eu não estou acompanhando muito bem a O Acilon aqui, O Acilon, tá apoiando. né? O Acilon, enfim. O Acilon, por exemplo, era do partido do Bolsonaro, inclusive, fez campanha para ele nas eleições do Bolsonaro. E declarou o voto agora para o PT, o Leitão. O Leitão. Ou seja, mudou da Mas aí inclusive, ele se a ainda ao PL. se a carapuça cair, cai na cabeça dele também. Mas você está entendendo? Então, assim, eu sou ainda, Claudio, eu estive em Santa Quitéria esses dias, eu não fui candidato lá. E para me perguntar, Fabiano, por que você não foi candidato? Não foi porque eu não podia, pelo contrário. As minhas contas foram todas aprovadas. Eu sou um prefeito, aliás, um ex-prefeito limpo. Eu não me envolvi com corrupção. Fiz o que tinha que ser feito. Agora, eu não me submeti, certo? E eu não fui candidato exclusivamente porque eu não tinha dinheiro. Porque, meu irmão, é utopia. Você entrar numa disputa política com pessoas que não querem discutir. O que importa para elas, querem discutir só o agora. O agora. Aí se eu estou comendo, estou bebendo agora, não importa amanhã. Mas eu quero o agora. Eu quero o pagamento da minha conta de luz, um milhão de tijolo, a mudança. Então é esse tipo de discussão, cara, é uma discussão de dinheiro. Eu não tenho para discutir isso. Eu tenho proposta, eu tenho boa vontade, eu tenho interesse em servir as pessoas com a minha capacidade, com a minha desenvoltura de articular os consensos, construir os consensos. Mas o povo não quer isso, por isso que eu não me coloquei como candidato. Certo? Afinal de contas, Fabiano, assim, pelo menos o rapaz sanitário, o jornalista Thiaguinho, fez uma matéria no começo do ano dizendo que você ia apoiar a candidatura do Braga. Só que aí, posteriormente, claro, você publicou nas suas redes sociais que ia apoiar a Lídia, inclusive pediu voto para ela. Pra gente entender como foi essa situação. Não, o Braga me chamou para conversar, eu sentei para conversar, como sentaria inclusive até com o Tomás. Mas sentar para conversar é uma coisa. Não, não, tanto é que eu não apoio. Me ofereceram situações financeiras para apoiar. A Lídia não me ofereceu nada. E eu sou muito transparente em dizer aqui, eu conversei com a Lígia e disse, Lígia, se você ganhar, eu quero ter a oportunidade de participar da sugestão. Uma secretaria, enfim, para poder, com a minha experiência, colaborar com a tua gestão. Ou a possibilidade de trabalhar no Estado, porque eu fui secretário da Habitação, em modéstia à parte, nós fizemos um trabalho muito interessante aqui na cidade de Fortaleza. Tenho experiência, fui coordenador de desenvolvimento turístico da cidade de Fortaleza, nós criamos o Réveillon na cidade de Fortaleza, na época do Henrique Sérgio, o primeiro secretário de turismo do município de Fortaleza. Então tenho experiência de gestão, eu sei trabalhar, né? Então foi isso. Não tinha como eu ir contra, Cláudio. Na época eu fui o candidato em Santa Quitéria, nós ganhamos com o vermelho. Eu não era do PT, mas era o vermelho. E ali já era do vermelho, não tinha como falar contra. Então me pesou muito, me pesa muito isso. Por isso que eu disse lá em Santa Quitéria, talvez eu não seja um homem para política. Talvez, esse tipo de política baixa, esse tipo de política que hoje eu estou falando que o Cláudio não presta amanhã, porque o Cláudio está de cima, eu estou abraçado e dizendo que o Cláudio é o melhor, esse tipo de política eu não faço, meu querido. Eu não faço esse tipo de política. Então, política de extrema, política de sangue no olho, eu não faço. Eu faço uma política que tem interesse em ajudar e servir. Eu nem me preocupo muito nessa questão de esquerda e de direita. Como eu falei, dei o exemplo do Camilo Santana aqui. O Camilo Santana do PT, mas ninguém vê o Camilo Santana entrando em discussão, uma discussão pesada, porque o cara da direita fez. Pelo contrário, já vi o Camilo sentando com pessoas da direita, construindo consenso e trazendo esses votos, porque esses são votos do parlamento, para poderem ajudá-lo a administrar. Isso é a política que eu valorizo, por isso que eu quero. É a política ideal. É ideal, pô. Mas então, por isso que eu às vezes me entristece. Toda quinta-feira eu estou fazendo um comentário, faço uns comentários toda quinta-feira na minha página no Instagram. E aí tinha muita gente, vai comentar o que hoje? E tal, como se eu ficasse cabisbaixo. Eu disse, pessoal, eu respeito o voto, eu votei na Lígia, né, para que ela pudesse ser a prefeita. Você já foi prefeito de Santa Quitéria e lá tem a mina de Itataia. Sim. Né? Mas antes de falar da mina de Itataia, como eu havia falado anteriormente, eu tenho uma preocupação em dizer para quem está nos ouvindo e nos vendo o porquê a importância da mina de Itataia, que é a maior mina de urânio do... Não, a Itataia é uma das maiores minas, será, né? Sim. Uma jazida ainda. Sim. Inicialmente foram feitos alguns trabalhos, mas a gente não pode dizer que ela é mina, porque a extração do minério urânio e fosfato não foi feita, né, a um nível, a gente pode dizer, nível institucional e até comercial. Ainda é uma jazida. A facilidade
dessa jazida, porque não é algo subterrâneo, é uma serra que será totalmente descamada, destruída, né? Essa serra, ela tem um potencial muito grande. 70% dessa serra é fosfato e 30% é urânio. Mas esses 30% vão fazer com que essa futura mina seja uma das maiores da América Latina, né? Então, assim, é interessante entender que o urânio ele não é comercializado. O urânio é um material da indústria nuclear brasileira, da INB, Indústria Nuclear Brasileira. Você não comercializa o urânio. Por isso foi feito um consórcio, né, uma licitação, onde o fosfato, no caso, que tem uma importância também muito grande, aí sim o fosfato eu posso comercializar, porque o fosfato nós temos déficit de fosfato. Fosfato para fazer incentivos agrícolas, né, aliás, vários componentes, né, inclusive para a agricultura, o fosfato ele serve. Então a gente sabe que aquela mina, a futura mina, ela irá trazer para Santa Quitéria muitos recursos. Não é só royalties, não, né? Só para você ter ideia, empregos diretos, são 3 mil empregos diretos. E indiretos, você pode aí quintuplicar. Você vai fazer com que Santa Quitéria, e eu quero trazer um exemplo muito grosseiro, é como se você pegasse um pires e colocasse um peru em cima de um pires. Um município que basicamente é pequeno, não tem estrutura, vai ter que comportar uma estrutura grandiosa. Primeiro a construção dos equipamentos, que vai demandar um tempo, para depois aquela jazida se transformar em mina e ser realmente explorado ali em Santa Quitéria. Eu tenho, inclusive, discutido sobre esse nome, exploração. É um nome pejorativo, sabe, Cláudio? Eu acho que poderia ser dado o nome extração do minério de urânio e fosfato. Ficaria melhor, sabe? Mas, enfim, é exploração. Tem muita gente que é contra, né? Eu fui contra, né? Inclusive me posicionei contra a exploração do minério de urânio e fosfato em Santa Quitéria, porque o pacto firmado entre o ente municipal, o ente estadual e o federal não está muito bem feito. Não se sabe, basicamente, quais são as responsabilidades de cada um. Então, assim, me preocupa esse processo, porque quando eu não tenho... Não está bem feito, né? Não está bem feito. A pactuação não está bem feita, sabe? Isso me preocupa por quê? Porque os poderosos, e muita gente poderosa vai encostar, pode literalmente transformar Santa Quitéria numa zona portuária. Se você for analisar as zonas portuárias, o que existe ali em torno das zonas portuárias é uma desagregação social violenta. É bar, é prostituição, é violência de toda ordem. Então, Santa Quitéria, se não houver essa pactuação de forma perfeita, Santa Quitéria pode correr o risco de uma desculturalização. Pessoas chegarem lá, como a Serra Pelada, Sim. Serra Pelada, né? Muita gente interessada no ouro, numa pedra preciosa que é o ouro, e vendo pessoas do Brasil todo, pessoas inclusive até de fora, ali no entorno ali do nosso país. Enfim, Santa Quitéria tem esse potencial, mas tem que ser realmente muito analisado. Tem muita gente discutindo a questão da contaminação do urânio. Eu fui a Caetité, existe também a exploração, só que é de urânio, não é fosfato. E ainda é mais difícil, porque é subterrâneo, né? E eu peguei no Yellow Cake, estou aqui vivinho, né? Então, assim, eu não acredito sobre esse aspecto. Pra quem não sabe o que é o Yellow Cake? O Yellow Cake nada mais é do que o minério de urânio, que ele é potencializado, né? Existe uma agregação, né? Do próprio urânio, e esse Yellow Cake ele serve para ser levado lá para as indústrias, aliás, as usinas nucleares. Nós temos Angra, né? Várias Angras aí no Rio de Janeiro, serve para fortalecer a questão mesmo da própria radioatividade. Sim. Só que ele tem que ser beneficiado, né? Esse benefício, essa agregação mineral, para ser beneficiado o Yellow Cake trazer uma potência maior nas partículas que lá aquecem a água, e nesse aquecimento da água existe, lógico, a pressão interna que vai mover as turbinas e produzir, gerar energia limpa, inclusive. É fundamental que a gente entre nessa discussão, sem parecer muito didático, mas é necessária. Quando a gente fala
do enriquecimento do urânio, quando a gente fala de energia renovável, nós temos que perceber que Natal vai receber mais de 100 bilhões de investimento agora nesses próximos anos por conta das energias renováveis. Né? Sim. E para quem está nos escutando, quem está nos assistindo, entender que o Ceará já tem hidrogênio verde, o Ceará, o Nordeste trabalha com hidrogênio verde. Vai ser um dos pioneiros, né? Né? E para a gente entender o que é o hidrogênio verde, vou repetir, não podemos ser papagaios, como esse que aparece na tela aí. Só repetidor de informação, né? Basicamente, o hidrogênio verde, para quem ainda não sabe, o hidrogênio verde é obtido da separação do oxigênio e hidrogênio que tem na água. Só que como é que isso ocorre? Para que separe o hidrogênio e o hidrogênio, é necessário o gasto de energia. E essa energia ela é obtida das pás eólicas. O hidrogênio é chamado de hidrogênio verde porque a obtenção dele primária é com energia eólica, depois separa o hidrogênio do oxigênio, e esse hidrogênio é armazenado de forma limpa, com obtenção limpa e levado para exportação. Né? Quando se fala de hidrogênio verde, quando fala de energia renovável, nós estamos falando dos maiores polos do mundo. Né? O polo eólico, o polo solar, né? Nós temos as usinas, né? E essa forma de obtenção de energia, o urânio é uma delas. A gente não se sabe por quê, nem sabe quais são os interesses envolvidos. Por que deve-se tanta ênfase à questão da mina de Tataia no que diz respeito ao urânio? Porque no que diz respeito ao fosfato, de fato, hoje o Brasil importa da Rússia, da Alemanha, Sim. de Israel, dos Nós Estados temos Unidos. um déficit muito grande de fosfato. Exato. Então, a mina... Aí, por que nós não temos fosfato? Porque não temos estrutura e nem interesse político. Né? Então, quando a gente fala que somos exportadores de hidrogênio verde, o hidrogênio é verde porque a sua obtenção é limpa desde a sua origem. É limpa quando pega energia... Nós somos, no mundo, os maiores produtores de commodities do mundo. Sim. É o país chamado Brasil. Sim. Nós temos tudo. Nós temos tudo. Então, só para você entender que está ouvindo do outro lado, quando se fala de mina de Tataia, o que é a discussão? Fale o que é commodities para as pessoas entenderem também. Commodities na base são lucros, né? Commodities são retornos financeiros que se tem. Mas o tema aqui, basicamente, é o seguinte. Para você entender, o Brasil vive de usina hidrelétrica, energia limpa. Né? Existe até a discussão de que o carro elétrico no Brasil seria de bom tom, porque a nossa energia é limpa. Lá na Europa, você compra carro elétrico para carregar em carregadores que são alimentados por carvão. Eles usam carvão para produzir energia elétrica para carregar os carros elétricos. Já pensou? Que distonia? No Brasil nós temos carros elétricos que são alimentados por energia elétrica e essa energia elétrica vem da hidrelétrica. Então o Brasil essencialmente vive de energia renovável. Então só para você entender, a mina de Tataia é uma dessas fontes de energia. E hoje, Fabiano, você continua contra ou a favor? Hoje o governo do estado, Fabiano, me parece que, salvo engano, fechou uma parceria, um acordo, vamos dizer assim, não sei precisamente, mas o governo do estado, com o governador Mano, fechou um documento, né? Não sei se ele é público, mas com o prefeito, né? De Santa Quitéria, dizendo que vai dar continuidade nessa questão. Como é que está essa relação do governo do estado com... Não, é de interesse do país. Não é discussão, não é só uma discussão local, estadual, não. É interesse do país. É interesse do país explorar o município de Santa Quitéria. Inclusive, uma discussão que você pode começar a fazer aí algumas reflexões. Antes, a pauta das promessas políticas, inclusive do Partido dos Trabalhadores, era não tocar nem na questão da exploração da mina de Tataia, da futura mina de Tataia. E hoje já muda-se a forma de pensar. Mas por que muda essa forma de pensar? Eu acho que não é ruim você mudar a forma de pensar quando você chega numa conclusão, né, que aquilo que você pensava anteriormente, hoje, não se aplica. Então o gestor ele não pode estar sentado em cima, mas eu falei que eu iria fazer e agora não vou fazer. Sim, você falou quando você desconhecia sobre o assunto, mas quando você passa a conhecer o assunto e a sua responsabilidade social é maior, você tem, não é de se contradizer, você tem que realmente analisar e dizer, olha, eu pensava assim, mas hoje penso dessa forma, porque eu tenho certeza,
porque entendi, porque fui esclarecido que através desse tipo de procedimento a sociedade irá ter realmente frutos muito mais proveitosos. Então, essa discussão em Santa Quitéria, ela vai acontecer, aliás, já aconteceu, e a perspectiva é que no próximo ano as instalações elas comecem a ser construídas, né? Para que a exploração em si possa acontecer depois de 2 anos. Entendeu? Então é o que se espera. Todo o EARIMA, as reuniões do IBAMA, né, as discussões públicas do IBAMA, todas elas aconteceram, enfim, todos os pormenores, as práticas institucionais, elas aconteceram e está faltando realmente, como você falou, está faltando interesse político e estrutura, mas para que a estrutura possa chegar, o interesse político tem que ser fortalecido. E eu acredito hoje que o governo do PT, com a orientação do presidente Lula, ela tenha sim interesse de explorar o município, aliás, explorar a futura mina de Tatá, que está no município de Santa Quitéria. E aí quem vai ganhar? Ganha o Brasil, ganha o estado do Ceará e ganha Santa Quitéria se tiver um pouquinho de juízo, quem estiver na frente, para pactuar de forma correta essa parceria. Porque eu tenho que saber qual é a responsabilidade do município, qual é a responsabilidade do estado e qual é a responsabilidade do governo federal e os compromissos que serão firmados. Porque eu mesmo, como prefeito, eu posso chegar para a empresa que é a Galvani, que vai explorar, e dizer assim, tudo bem, isso aqui está no contrato, está no acordo institucional, mas o que é que você, além disso, você pode beneficiar o município? Eu posso sentar e conversar com a empresa e ver o que é que ela pode. Tipo, olha, tem uma máquina de perfurar poço aqui, você pode me ajudar a perfurar mais poços no município de Santa Quitéria, que é um município encravado no meio semiárido, que sofre com a dificuldade da água? Isso é uma conversa de cavalheiros que pode acontecer. Então, a preocupação de quem está sentado na cadeira, que tem que ter uma visão não só estratégica de ação, mas uma visão do potencial que ele tem como prefeito em dialogar, de buscar melhorias para o município com esses parceiros que já estão firmados institucionalmente através de um processo licitatório. Então, assim, essa é a preocupação. Eu me lembro quando eu fui prefeito, Cláudio, o hospital estava caindo, nós conseguimos um recurso com o governador Cid na época, mas a minha preocupação era os subsídios. Poxa, eu vou montar um hospital bonito, estruturado, e os remédios, e os apetrechos para fazer as cirurgias, as condições básicas para o hospital funcionar. E aí eu fui ao governador do estado e me exigi mais. Olha, você me deu dinheiro para eu reformar o hospital, mas o dinheiro que chega no MAP e no PAB, que são o recurso que chega do governo federal, não vai dar para custear em nada, e eu vou ter que ter recursos para tocar esse hospital, não só hospital, mas tem que ter dinheiro nos postos, remédio nos postos, quer dizer, dinheiro não, remédio nos postos, e aí com essa minha articulação, com esse meu jogo de puxa e encolhe ali, eu consegui um recurso, a garantia de um recurso que nós disponibilizamos para a compra de medicamentos. Em Santa Quitéria, na minha gestão, não faltavam remédios. Então, assim, não é só você cruzar os braços e dizer assim, não recebo recurso para isso, então se eu não recebo recurso para isso, eu não vou fazer. Não é o papel do gestor. O gestor tem que cavar, o gestor tem que saber, tem que conhecer, tem que batalhar, porque se ele não fizer isso, nós não vivemos de FPM, você sabe muito bem disso. O FPM O que é FPM, Fabio? é o Fundo de Participação dos Municípios. O município de Santa Quitéria não vive de FPM. E arrecada pouquíssimo. Fortaleza é uma cidade que arrecada muito e também não vive de FPM, mas arrecada muito. Sim. Entendeu? E nós lá no município de Santa Quitéria arrecadamos super pouco e não sobrevivemos com o FPM. Por isso que o prefeito tem que se desdobrar, se virar nos 15, não é nem nos 30. Mas ele tem que conhecer, tem que saber, tem que se articular. Ele tem que ter uma boa capacidade de argumentar as suas ideias. A gente espera que Tataia sirva a sua finalidade, ao povo, né? Mas aí me preocupa. Melhora a condição de vida. Me preocupa a gestão lá do atual prefeito. Mais uma vez eu quero dizer, eu não tenho nada contra ele, mas ele é um cara que não tem habilidade nenhuma de gerir o município. Ele foi afastado por indício de corrupção, passou 10 meses. A Procap foi lá
e viu, né? Ainda tem alguns processos que estão tramitando. Né? Então, assim, eu fico muito preocupado. Muito preocupado, mas aí eu te digo uma coisa, eu estou, não é lavando as mãos, mas procurando olhar um pouquinho para a minha vida, porque eu me preocupei muito com a vida das pessoas lá, e ainda me preocupo, e às vezes a gente esquece um pouquinho da nossa. Meu pai, a vida toda, ele esqueceu da vida dele. Tanto é que quando faleceu, houve um chororô danado, o Luciano morreu, acabou o plano de saúde dos pobres, mas o Luciano perdeu mais do que ganhou, porque as pessoas se submeteram a pegar dinheiro e votar em quem não merecia estar lá, em detrimento a colocar o Luciano, que era um cara que tinha uma facilidade de comunicação, que tinha um carisma muito grande, que tinha conhecimento, porque ele era um professor da Federal, tinha entendimento, compreensão de gestão pública, mas as pessoas pegavam dinheiro e no final das contas não votavam no Luciano, depois ficavam no chororô danado. Não adianta esse chororô mais não, não adianta. Então o meu pai a vida toda viveu para Santa Quitéria e deixou a vida dele, tanto é que se submeteu a algumas complicações de saúde. Por quê? Porque muitas vezes não tinha nem para pagar o plano de saúde dele, pagava o plano de saúde de outros. Então esse tipo de vida eu não quero para mim. Sabe, eu me coloquei à disposição de Santa Quitéria, ainda me coloco, mas se não querem, paciência. Ainda vai ser candidato, Fabiano? Pretende ser candidato ainda? Como é que tu pensa? Rapaz, se essa conjuntura política continuar desse mesmo jeito, eu não tenho condição de ser candidato. Eu não tenho milhões para gastar. É o meu sonho, sabe, Edmar? Era poder participar de uma campanha onde eu, antes dessa campanha, eu pudesse debater as minhas ideias com os candidatos. Pra você ter ideia, teve o debate agora em Santa Quitéria, que eu sempre quis que tivesse, e o prefeito não foi. A pessoa não foi por quê? Porque ele não sabe de nada. Meu irmão, você é gestor no município, você tem que entender. É a mesma coisa, quando você tem um problema de saúde, você recorre aqui a um bom médico. Mas você senta com o médico antes, Claudio, e escuta ele para você ter confiança. Não é diferente de um gestor público não, Edmar. Você tem que confiar, essa construção de autoridade advém da capacidade que a pessoa tem, do candidato tem, de expor as suas ideias e mostrar como vai executá-las. Aí o prefeito não foi. E muita gente votou no cara, por quê? Porque ganhou dinheiro. Aí, se for nessa conjuntura, eu não sou candidato nunca. Agora, se for num conjunto de discussão, de debater ideias, para as pessoas avaliarem isso, não, esse aqui eu vou votar nele, porque no debate eu tenho uma compreensão que ele sabe o que está falando, entende o processo. Aí sim. Mas eu acho que isso aí é uma utopia na minha cabeça que não vai existir, sabe, Cláudio? Eu acho que não vai. Se mudar, eu estou à disposição. Aí eu vou cantando amor febril, sabe, doido para debater, entendeu? Eu tive, em 2012, que eu fui candidato e ganhei a eleição, supostamente fizeram não era um debate, mas era uma expulsão de 10 dos candidatos, só quem compareceu fui eu. Ganhei a eleição. Mas eu queria debater, fiquei puto. Queria debater, era discutir, olhar no olho, sabe, sentir Até que teve as comitivas dos bairros, né? Exato. Pois, Fabiano, sucesso. Já a gente vai tocar em outro tema aqui, que também é de minha grande vontade, de meu grande prazer, que é a saúde mental. Vamos lá. Eu sei que você também bate um bolão. Vamos discutir. Pronto? Olha isso pra manga. Bom. Fabiano, mais uma vez, aqui nós, para tratar de Vamos um lá. assunto que me dá muita alegria, que é essa discussão sobre a saúde mental. No Brasil hoje nós vivemos situações em que nós somos submetidos à dopamina. Sim. É o TikTok, é o Isso. Instagram, não é? Nós somos submetidos a tudo que nos dá prazer imediato. E esse cíclico, essa busca incessante pelo prazer, ela traz consigo grande frustração, né? Ela traz sofrimentos da alma. E a sociedade moderna, ela está medicalizando tudo. Ela está medicando tudo. É remédio para tudo. É remédio para depressão, remédio para sofrimento, Para remédio para potência vazio, sexual. para impotência, né? Para potência. Potência ou também, impotência? né? Aliás, para potência, porque ninguém toma remédio para ser impotente. Né? Tem remédio para crise existencial. Então hoje você dá Rivotril para tudo, você tem
todo clonazepam. remédio para qualquer problema da alma. Infelizmente. E a sociedade está ficando cada vez mais fraca na medida que não entende que o sofrimento e a dor faz parte do processo de maturidade e crescimento Sim, a expansão. pessoal e espiritual. E aí a gente entra numa esfera de que hoje as pessoas estão trocando Deus por tudo e qualquer coisa que dê prazer imediato. Presumindo que você crê em Deus e que o que estão presentes nos ouvindo também creia. Isso. Né? Com base nisso, a gente adentra na questão da espiritualidade, na questão de como lidar com essas emoções, não é? Porque hoje o privilégio não é ter dinheiro, o privilégio hoje é ter saúde mental. Sim. Né? E você é um palestrante sobre o tema e eu queria lhe ouvir sobre isso. Ótimo. Assim, Cláudio, eu quero falar para as pessoas que tem muita gente que conhece o Fabiano como político, conhece o Fabiano como pai, enfim, como gestor na Prefeitura de Fortaleza. Eu fui secretário da Habitação, né, na gestão do ex-prefeito Roberto. Mas esse lado é o lado que realmente me encanta, né, discutir sobre não só saúde mental, mas discutir sobre algo que é utópico para nós, mas que a gente tem que ir atrás. Aliás, a gente tem que buscar, que é a felicidade. Né? O que é ser feliz? Você falou aí de maneira muito clara que hoje você tem um remédio. Né? Você tem um remédio para dormir, você tem um remédio inclusive para acordar, estar desperto, você tem um remédio para potência sexual, porque ninguém toma remédio para ser impotência sexual. Né? Você toma remédio inclusive para concentrar, né? Para concentrar, para focar. E acaba virando um homem química. Eu tenho que tomar remédio. E isso? Onde é que vai desaguar? Né? Então, essas discussões são discussões que não são apenas do ontem, são discussões do hoje e serão discussões do amanhã. Eu sou espírita, e aí como eu me intitulo espírita, eu quero dizer que eu sou cristão, eu acredito no Cristo. Né? Tem muita gente que não conhece a doutrina dos espíritos e trata de forma preconceituosa e fala sobre alguns aspectos que não conhece, sobre a própria doutrina. Mas o Espiritismo, para vocês que estão aqui me escutando, o Espiritismo é uma ciência. Através de um procedimento metodológico, de um método científico que foi feito e utilizado por Allan Kardec, surge a ciência espírita. A ciência espírita é em Paris, né? Ela surge, e logo que surge a ciência espírita, a filosofia espírita também aparece. E o interessante desse processo é que uma ciência que vem depois de um processo filosófico e que coaduna com o Evangelho de Jesus. Então o Espiritismo é uma tríade: ciência, filosofia e religiosidade. Não é religião. Religiosidade é diferente de religião. Religião existe um processo dogmático, hierárquico, né? A religiosidade não. A religiosidade é a certeza, e eu não falo só sobre crença, mas eu falo sobre certeza, de existir algo que nos rege, existir algo que nós estamos imersos. O panteísmo quis há um tempo atrás... que é panteísmo, Fábio? Panteísmo é uma religião, processo filosófico para que o ouvinte entenda. O panteísmo ele quis dizer que, aliás, quis explicar a existência do divino. E ele diz assim: Deus é tudo que há e nós estamos imersos em Deus. Mas mesmo assim ainda é muito simplória essa explicação de Deus. Nós não temos capacidade de discutir aqui o divino, até porque Deus não é um persona. Quem se transformou num personagem foi Jesus. Jesus, Cristo, e Cristo é título, não é o nome dele. Christos, que referencia os ungidos, os mechados, os messias, aqueles que foram assinalados, demarcados para orientar e através da sua ação, conduzir os processos espirituais. Então, o Espiritismo, ele fala sobre a existência de um plano real. Nós estamos vivendo aqui, Cláudio, na irrealidade da nossa existência. E quando eu falei isso numa palestra, tem uma senhora que disse: meu filho, não é irreal não, porque eu estou me tocando, eu estou pegando na cadeira, isso aqui é real, estou palpando.
Aí eu disse, minha senhora, tudo que transmuta é irreal. O que é real é aquilo que não muda. O plano invisível para nós, que é a nossa pátria espiritual, nós estamos aqui de passagem, porque eu acredito na continuidade da existência, nós estamos aqui nós viemos aqui só por uma vez, eu acredito que estamos aqui para burilar com o nosso espírito, com as experiências, com os atritos da relação e aprender a ressignificar a jornada. Então, o plano invisível para nós que estamos na carne é um plano real, porque não muda, não transmuta. Isso tudo, nosso corpo físico irá padecer, isso aqui tudo um tempo irá ser destruído, isso irá ser renovado. Então, nós estamos aqui, não é para ganhar nada, nós estamos aqui para competir, sermos mais do que os outros, nós estamos aqui para aprender. E sobre esse processo de aprender, eu tenho que ter o outro para entender que o outro eu posso me enxergar nele a partir do momento que eu me desempenho de forma favorável a servir e ajudá-lo, que é a caridade. Quando eu sirvo, quando eu sou instrumento de reflexão para o outro, e aí a saúde mental é muito interessante nesse processo, que aí eu não falo só sobre o processo doutrinário, mas eu falo sobre a compreensão da existência da psicosfera humana, que é a mente, aliás, a mente não, a nossa psique, que está na mente. Quando eu discuto essas questões, eu chego a entender que eu não vim para cá passeio, eu vim para cá foi para ser útil. E sendo útil para o outro, está sendo útil para mim. Mas as pessoas, elas não têm essa compreensão, porque a discussão muito é uma discussão em cima de religiões, e fica discutindo que a tua religião é melhor do que a minha, e eu não entro nessa série de discussão, eu falo da nossa responsabilidade enquanto cristão. Ah, Fábio, eu não sou cristão, sou budista. A sua responsabilidade enquanto ser humano, porque o amor é a língua universal. Independente da crença, da filosofia, da doutrina que você siga, você tem que olhar as pessoas com amor. E como é olhar o outro com amor? Não é colocar-se na posição do outro, porque nós não somos o outro. Eu vou ser obrigado a te interromper devido a grande verdade, a grande vertente que tem a sua fala, apesar de eu precisar entender, Sim. O espectador precisa entender alguns conceitos, né? Mas esta fala, ela abarca todas as outras e ela dissolve qualquer dúvida. Porque hoje a gente vive, a sociedade vive um entendimento de que a religião, ela é o costume e a liturgia que te aproxima de Deus. Uhum. Na verdade, a religião é isso, mas é ela que te afasta de Deus. Exatamente. Né? A religião, ela te afasta de Deus na medida em que ela é pega como conceito de algo que você, como ser humano, precisa cumprir para se aproximar. E às vezes você, para se aproximar de Deus, entra em teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, que teu pai que vem em secreto te abençoará. Exato. Né? E isso está ficando muito a demodê, isso está ficando muito fora de uso, porque a gente está trocando a intimidade com o divino, com Deus, trocando pela liturgia como força de substituição. Esta religião, ela afasta, porque esta religião é a mesma religião dos fariseus. Exato, dos saduceus. saduceus. Porque esses fariseus e estes saduceus foram que crucificaram Jesus Cristo. Foram os religiosos que crucificaram Cristo. O Cristo foi crucificado por dois tribunais, o romano e o judaico. Simplesmente porque ele não seguiu esses preceitos. Porque Jesus diz assim, olha, vocês estão muito ao pé da letra desse processo litúrgico. Ah, não pode lavar você tem que lavar as mãos. Não é o que lava a mão, é o que sai pela boca. Enfim, era uma discussão que eles discutiam, porque no sábado, se tua casa estiver pegando fogo, tu não pode trabalhar, tu tem que levar só 3 turnos. Era uma discussão tão pobre, não se discutia realmente a essência da existência. Não discutia a importância do ser humano para com outro ser humano. E ninguém está aqui preocupado, pelo menos eu não estou aqui preocupado em agradar quem é evangélico, quem é católico, quem é umbandista, Eu estou aqui para falar sobre o que realmente importa, sobre a nossa ação de benefício para o outro que está precisando da minha mão amiga. Às vezes, Cláudio, as pessoas elas se afastam das outras porque elas pensam diferente. Pelo contrário, a gente tem que se aproximar daquele que pensa diferente, sente diferente, para que a gente mostre a ele que o tipo de pensamento dele também não me exclui porque eu penso diferente. Pelo contrário, eu posso abraçá-lo e posso respeitá-lo na sua maneira de ver, na sua escolha.
tem muita religião aí, diz, o cara é homossexual. Diz, meu irmão, isso é uma decisão que não compete a você. Só compete a você amar e respeitar. Só compete a você entender que você é um ser diferente, que sente diferente e tem que respeitar o diferente. Só isso. Eu não quero saber se ele é papa, se ele é um sacerdote. Eu quero simplesmente poder ser útil para a vida dele, e ele sendo útil para a minha vida, está ótimo. Se o mundo fosse assim, isso é uma utopia muito grande. Tem né? alguns meses, já faz alguns meses que eu conheço e gosto da Bíblia, do Evangelho. Sim. Alguns meses. Vamos E eu ver. costumo dizer para Edmar o seguinte: Evangelho é o outro. Evangelho é o O outro. resto é conversa fiada. Exatamente, o Evangelho é o outro. E assim, Cláudio, nós estamos falando sobre um contexto cristão, mas existem muitas pessoas que nem são nada. Eu conheço pessoas que são assíduos dos templos, mas quando sai, vão criticar o calçado do outro, criticar a roupa do outro. E eu conheço pessoas que não seguem nenhum tipo de religião, mas são pessoas servis, são pessoas que estão ali dispostas a ajudar, porque se sentem bem em ajudar. Uma discussão que eu tive, eu cheguei lá numa palestra e eu falei isso, pessoal, eu não venho aqui para exaltar o Cristo, não. Pelo contrário, eu nem penso em Jesus quando eu estou aqui fazendo uma ação no bem. Sabe por quê? Porque Jesus nem quer que eu pense nele. Deus nem quer que eu pense. Eu não sei nem quem é Deus. Eu estou aqui simplesmente pensando em você que precisa de mim. Porque isso é o que realmente importa. Eu não estou fazendo aqui para os olhos do Cristo, para que o Cristo e a espiritualidade amiga me olhe, que me valorize. Pelo contrário, eu não estou nem pensando nele, eu estou pensando em você exclusivamente. Mas, na verdade, quando se dá um copo d'água fria a um pequenino, está dando. Não é? Mas você não tem que estar pensando, eu vou dar um copo d'água pequenininho porque Jesus está ali, porque... Não, você tem que dar porque o pequenino está precisando mesmo. E se sensibilize com a necessidade dele e se sensibilize com você por estar se sensibilizando. E é nesta toada que a gente volta à questão da saúde mental. Sim. Né? Hoje, as pessoas, nos últimos 30 anos, inventaram-se mais de 90 tipos de transtornos mentais. Né? Transtorno mental todo mundo tem. O que torna você Insônia é um doente. transtorno. O que torna você doente é a quantidade de transtorno. Voltar para casa e verificar se a chave está trancada, está tudo bem. Agora, você voltar para casa e ver se começar a ver se a gaveta a porta, então isso é o excesso. O excesso que torna você doente. E assim, a sociedade está toda doente. Tá. Mas tu sabe por que isso também? Mas é a ausência, não é a ausência da religião. Não, mas tu sabe que é a ausência da espiritualidade. Mas tu sabe que é o processo também? Aí eu entro com uma discussão de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman fala da sociedade líquida, das relações que estão se liquefazendo, sabe? Porque as pessoas hoje... Antigamente, Cláudio, para romper uma relação, eu precisava... Cláudio, vamos tomar um café. E aí, nessa tomada de café, eu disse, Cláudio, eu vou aqui te dizer que nossa amizade está colocada ao fim. Por isso. O Cláudio ia para o lado dele, eu ia para o meu lado e estaríamos rompidos na nossa relação. Hoje em dia, não. Você faz parte de um grupo, tira do grupo, bota no grupo. Exclui, cancela. Sabe? Então as coisas estão virtualizando, a vida está sendo virtualizada por esse mecanismo chamado tecnologia. Fabiano, mas o processo de tecnologia tu estás endemoniando? Eu disse, não, até porque para mim o demônio não existe. Isso é outra discussão. Eu estou dizendo que a tecnologia, quando é mal usada, quando o homem não tem a capacidade de acessar esse processo de facilitação, que o processo tecnológico é para te facilitar algo, não está relacionado à eletricidade, a nada, está relacionado àquilo que você vai fazer com menos esforço para dar certo. Então, eu tenho uma frase que diz assim, quando o telefone estava preso no fio, eu tinha mais liberdade. Olha como é interessante isso. Hoje o celular nos aprisiona a um status social que é mentiroso. Cara, muitas pessoas que tiram a vida do corpo físico, você pode ver nas suas mídias sociais, elas sorrindo horas antes. Sim. Mas por dentro, só Deus sabe como elas estão. Só Deus sabe. Você sabe muito bem, há 1 ano meu irmão faleceu por suicídio. E eu faço um trabalho, há 5 anos, um trabalho de divulgação da prevenção do suicídio. E meu irmão morre por suicídio. Não morre o corpo físico dele, porque ele está vivo, como eu e você.
Então é a certeza que esse avanço tecnológico ele tem que ser dado um freio, mas não é pelas instituições, não, é um freio por você mesmo. Não terceirize sua responsabilidade, a responsabilidade é a sua. Não é o governo que tem que te proibir de não fazer. Você é que tem que começar a analisar que isso faz bem para mim e isso faz mal para mim. Sabe? Então é essa maturidade que infelizmente as pessoas não estão tendo. De utilizar um equipamento desse para ser útil e não para ser um aprisionamento. Então, o que eu quero te falar é que a saúde mental hoje, infelizmente, as pessoas não estão tendo tanto acesso. E eu te digo, não estão tendo tanto acesso porque a demanda é grande demais. Mas o número de profissionais que trabalham saúde mental aumentou, quintuplicou. Olha, eu faço terapia. E o meu terapeuta não tem mais vaga. É a profissão do futuro. Enquanto as inteligências artificiais estão avançando, qual é a inteligência que pode entender e acolher o sofrimento de alguém que não sabe o porquê está sofrendo? Não tem. Se não for o outro, a resposta tem que estar no outro. Então, as terapias, existem várias terapias holísticas, e são interessantes. Eu mesmo, semana passada, eu fiz uma constelação familiar. E eu achei fantástico. Eu não me aprisiono em contextos não, sabe? Eu vou buscar o que me A liberta. ética diz que o entrevistador não pode dar opinião, né? Mas eu sou completamente contra a constelação. Depois a gente debate sobre isso. Não, mas eu fiz a constelação e foi fantástico. Coisas que foram reveladas para mim, coisas que eu já sabia, coisas que foram reveladas e coisas que tá me dando um start, sabe? Pro meu comportamento no futuro. Então, assim, mas isso é uma questão lá na frente. Mas eu falo isso, eu sou estudante, inclusive, de psicologia, e tranquei a minha faculdade pela questão política, mas eu vou entrar na psicanálise. Perfeito. Sabe, na psicanálise por quê? Eu sempre gostei de entender como é que se comporta, como é que as pessoas se comportam, o pensamento, por que assim, por que não assim, sabe? Fabiano, sem julgamentos. Você deu, eu também faço pós em psicanálise e estou muito satisfeito. Fabiano, o governo Lula, estava até comentando com o Edmar, o governo Lula está muito apreensivo, porque disse que se não conseguir conter as bets, ele vai revogar do país. Porque estão gastando dinheiro do Bolsa Família, porque o Brasil não consegue se conter com os gastos com os jogos online. E os jogos online nada mais é fruto do que a ansiedade do homem do dia comum. Na verdade, a galera tá pegando dinheiro do Bolsa Família e jogando, mas Cláudio, nas bets. Entendeu por que a saúde mental? Por que os assuntos estão em casa? Mas, Cláudio, se você for ver hoje, a violência, ela tipificou-se. Antigamente se tinha medo de colocar teu carro porque o teu toca-fita ia ser roubado. Porque a tua casa ia ser assaltada. Hoje ninguém quer mais tocar fita, ninguém quer nem roubar carro mais. Hoje é a droga. A droga e as facções, elas estão... aliás, a droga está de uma forma onde instituições não governamentais paralelas, que aí eu falo sobre as facções, estão propiciando para algumas pessoas que não têm oportunidade legal de ter acesso a coisas que eles não teriam. Eu não estou falando que isso é certo não, certo? Mas isso é o desespero das pessoas em quererem estar inseridas na sociedade. As pessoas não querem estar exclusas da sociedade. O jovem, aí eu fiz essa discussão um dia desse, o jovem existe o jovem da periferia e o jovem que tem condição financeira. E todo jovem quer se desempenhar, quer ser visto, quer ser notado, quer ser apreciado pelas pessoas. Quando eu tenho alguém que me dá condição financeira para eu ir para um cinema com o meu namorado, ter um carro, ter uma facilidade de me vestir, eu vou me desempenhar no meio das pessoas e me apresentar. E quem não tem? E tem essa energia canalizada? Aí vai para onde?
Ele vai para bets, ele vai para droga, ele vai para facção, porque ele quer se apresentar, ele quer ser Quer visto. se validar. Existe uma Não é? necessidade, existe Validação. Exatamente, uma validação. Existe na nosso, o ser humano, ele quer ser notado. Ou ele vai ser notado pelo bem, ou ele vai ser notado pelo mal. Mas ele quer ser percebido. Isso é uma inconsciência. Sim. Isso é um processo de inconsciência. E essa validação, é importante ressaltar que quando ele, voltando à questão das bets, a questão do governo que não sabe como lidar com o vício do pobre que pega o dinheiro do Bolsa Família e investe em jogos online. Não há solução porque não está no plano horizontal, está no plano vertical. Vertical. As ansiedades, as doenças, os psicossomatismos são todos frutos Meu, de impotências, porque você vai dormir com a sensação de que não fez o suficiente e acorda com obrigações que você nem viu ainda no celular. Essas ansiedades, porque o que acontece é que o consumo nivela todo mundo. Não é? É. O pobre tem acesso no Instagram ao tênis que o artista está usando de 12 mil, que é o mesmo tênis que o rico compra. Então, você não vê que a escala social, a casta social não se dá pela cultura, se dá pelo consumo. E todo mundo quer consumir para ser aceito, para ser igualado. as pessoas querem Tanto ser é que- percebidas. Tanto é que quando você vai para um shopping, o que é um shopping? É uma igreja. É a Exato. igreja do consumo. O que são as vitrines? São as imagens penduradas. Vamos Exatamente. para lá para quê? Pra Para gente- adorar o consumo, pra- se deleitar, pra cultuar. para preencher os vazios de domingos à tarde. Ou você vai para a igreja ou vai para o E shopping. outra E necessidade. as duas são igrejas. Quais são as umas, necessidades? umas são templos do Espírito Santo E outros. e outros templos do consumo da carne. E aí você fala, qual a necessidade? Você já se perguntou qual a necessidade? Eu fiz uma palestra ontem falando sobre mudança. E eu disse ontem na palestra que as pessoas têm que começar a se observar. A gente observa muito o outro, mas a gente não se observa. Sim. Uma discussão do Platão, quem é você? Né? Um questionamento. Quem é você? Você sabe quem você é? Você não sabe. E a terapia é sobre isso, né? Você paga o terapeuta para ele fazer a pergunta que você não quer fazer a si mesmo. Você é um ser plural. Você é um ser que é um contexto de múltiplas questões que são impressas em você. A família, quando você chega, a família te imprime um costume. A sociedade te imprime outro. Enfim, são contextos. Só que esse tipo de questionamento, quem é você, é algo assim muito profundo e sem resposta. Agora, quando eu faço um outro questionamento, quem eu posso ser? Isso me coloca em movimento. Me coloca em movimento. Quem eu posso ser? O que eu quiser ser. Aí as pessoas ficam se limitando. Eu não posso, eu não mereço. A questão do não merecimento, do não poder. Todos nós merecemos tudo e todos nós podemos tudo. Mas depende da força da sua vontade em querer fazer, em querer realmente ser. E isso são questionamentos que a gente tem que começar a fazer, porque se você for a reboque de uma sociedade que não sabe onde quer chegar, você vai se frustrar. E aí, como eu estava falando antes do podcast, falando sobre a curva da mudança de Kübler-Ross, para você entender, Kübler-Ross foi uma tanatologista, uma mulher que discutia a morte e as ausências, né? Porque morte não é só de um ente. Morte é quando você perde um emprego, perde uma relação, enfim. Quando ela está falando sobre os processos de despedida sem querer despedir. Existe frustração, existe depressões, existem inquietações. E as pessoas estão assim, perdendo não só entes, mas perdendo situações, perdendo oportunidades, que isso vai traumatizando, isso vai deixando com que aquele que está vivendo aquele contexto não entenda e não saiba onde vai. E meu irmão, como tem um ditado, quando você não sabe onde vai, Nem o vento ajuda. nem um vento ajuda, e qualquer canto é qualquer canto para você, não é o canto para você, sabe? Então, é uma discussão que aí, Fabiano, mas o governo, você falou aí na questão do Lula, independente de ser Lula, de ser quem for, não se discute o que é para ser discutido, só se discute poder. Só se discute poder. Por quê? Porque é no poder onde as pessoas vão desaguar os seus delírios. Outros podcasts. Outros podcasts. Os seus delírios. E as pessoas querem desaguar delírios. Sim. Sabe? Essas discussões que nós estamos tendo aqui. Tem muita gente aqui nesse podcast que vai dizer, que esse cara só é doido.
Só é doido, eu não quero discutir isso não, eu quero saber o que é que o TikTok está tocando, sabe? Mas se você parar para ver o que nós estamos aqui conversando, são conversas essenciais para a vida. Nós falamos aqui, nós falamos de política, nós falamos aqui de religião, nós falamos aqui de saúde mental, enfim. É porque nós estamos aqui igual Diógenes. Alexandre chegou para Diógenes e disse: o que tu queres que eu te faça? Que saia do meio do meu sol. Não é? Alexandre, o imperador, queria perguntar para Diógenes o que é que ele queria, que você saia do meio do sol. Não é? Então é Nós isso. estamos assim. Então é isso. Essa é uma discussão, nós estamos fazendo essa discussão aqui, é uma discussão super sadia. Tem algumas pessoas que vão concordar, outras vão discordar, e isso é muito bom. Sim. Ninguém quer a concordância de todos, mas também ninguém quer a discordância de todo Sim. mundo. A gente quer também ser analisado de uma forma Cláudio, dual, né? Claro, eu, Cláudio, só tenho a agradecer. Eu também. A gente já teve, fica parecendo que isso é uma conversa primeira, mas a nossa vida toda foi conversando sobre isso, né? Sempre. E é muito Sempre. bom quando a gente se encontra para conversar. Sempre Numa mesa de um bar ou numa mesa de uma cozinha tomando um café. Eu sempre lhe muito agradeço estar convidado para mais outros temas, porque tem tema aqui para 10 anos. bom. Vamos em frente. Fabiano, é um prazer ter você aqui, né? E demonstrar o seu conhecimento, a sua experiência de vida política, familiar. E certamente chamaremos, né, Cláudio, Fabiano sem mais dúvida. vezes aí para... Para polemizar. Somos fãs. Eu que agradeço a Edmar, agradeço o Cláudio, e assim, como vocês falaram, eu sou o primeiro, né, desse projeto. Eu acho que é um projeto que vai dar muito certo. Eu acho que não, vai dar certo porque está organizadinho, Sim. né, está decente. Eu espero que vocês escolham pessoas para discutir o que a gente está discutindo aqui. Lógico que nem todo mundo vai discutir o que a gente está discutindo aqui, mas vocês mantenham o nível da discussão, Sim. sabe? Tem que ser realmente agradável, a gente tem que falar sobre coisas nossas, coisas dos outros e perspectivas que a gente tem a respeito da vida, para a gente deixar um contributo, né? Tem muita gente aqui que vai, depois desse podcast, vai fazer uma reflexão a respeito de si e algumas fichas vão cair. Sim. Isso é que importa. Sim. A gente está trazendo uma mensagem, está trazendo uma reflexão, para que essa reflexão possa ser boa para quem escuta e possa ser fantástica para quem fala, porque nós estamos falando também para nós. Sim. Eu costumo dizer que nas minhas palestras eu falo muito mais para mim do que para quem escuta, sabe? Então, a gratidão, satisfação e só me convidar que eu venho aqui, eu gosto de conversar. Estamos aqui. Um abraço Valeu. a todos.